Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam muito bem-vindas ao Mundo dos Caçadores. Bora de Hunter responde sim ou com certeza? Com certeza, né? É claro. Deixa eu te lembrar antes de mais nada que se você quiser mandar a sua pergunta, utilize a hashtag Hunter responde. Aproveita também esse momento aí, já me segue lá nas minhas outras redes, o meu Discord, a Associação Hunter e também o meu Instagram. Os links estão na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, bora para as perguntas de hoje. Primeira pergunta de hoje foi enviada pelo Nuno Nogueira, 5419. Desculpa o textão. Sinto algo estranho em relação ao conteúdo do Diário do Viajante do Novo Mundo e o que se sabe sobre todas as viagens já realizadas. Sabemos que o objetivo dessas viagens ao continente negro era a busca de recursos previamente determinados, ou seja, os responsáveis por planejar as expedições souberam da existência através do livro. Até agora no mangá, todo mundo que fala sobre o continente negro cita apenas as 5 calamidades que estavam nos territórios visitados. Jin, no capítulo 344, comenta que Beyond planeja seguir por uma rota desconhecida e que provavelmente traria a 6ª calamidade consigo. Pela fala do Jin, a própria existência das formigas quimera e pelo tamanho do continente negro, deduz-se que mesmo no lado leste, podem haver outras calamidades que ainda não conhecemos. É muito provável que o livro escrito por Don Freaks descreva toda a parte do território explorada por ele, tanto em relação aos recursos quanto em relação às calamidades. Portanto, como que apenas 5 calamidades são conhecidas? Uma explicação é que a maioria das pessoas não tiveram acesso ao livro e só conheceram as calamidades que chegaram ao continente, porque apenas elas estavam em territórios que possuem recursos interessantes ao V5. Mas por que o Steiner, encarregado de decorar o livro, nunca mencionou a existência de outras calamidades? Não seria prudente que pelo menos os Hunters soubessem dessas informações? Isso é uma conveniência, um erro ou apenas o Togashi limitando o escopo da obra? Ou algo que não notei? Olha, cara, são 5 calamidades porque apenas de diversas expedições que houveram para o continente negro, apenas 5 retornaram com sobrevivente e com dados sobre essas calamidades. Na verdade, isso aqui é complicado, né? Porque na verdade o que dá pra gente concluir é que os dados que a gente tem no livro do Don Freaks meio que não cita essas calamidades. E aí, talvez ele tenha descrito no livro dele a geografia local por onde ele passou e também os recursos, né? E é por isso que essas expedições já foram com foco, ó, vamos para lá porque ali tem um determinado recurso. Porém, quando eles chegaram lá, se depararam com uma calamidade. E aí os que conseguiram voltar dali de uma determinada expedição relataram isso. Então, na verdade, as informações sobre as calamidades não é uma coisa descrita pelo Don Freaks, e sim pelas expedições que foram em busca dos recursos que foram descritos por ele no livro Diário do Viajante. E aí eu não lembro se é a versão leste ou oeste. Eu acho que é leste, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. E por que eu falo isso? Por conta de uma conversa com o diretor das agências de viagens ao continente negro com o Steiner. Ele fala que as informações sobre a doença Zobai estão nos relatórios de Bion Netero. O que você entende com isso? Pô, então os dados sobre a doença, né, veio pelo Beyond, sobre o que ele passou e não pelo Diário do Viajante. Mas eu admito que é bastante complicado a gente pensar que talvez o Don Freaks não tenha feito um bestiário nesses livros, né? É complicado. É complicado, eu admito, mas há a possibilidade dele não ter descrito nada. Essa pergunta foi enviada pelo Tobias Peixoto. Seria possível impedir a guerra de sucessão? Eu sinceramente acho que não, né? Pra falar a verdade, isso aqui é baseado nas palavras do próprio Nazubi Hoikoro que falou isso, né? Uma vez que tenha se iniciado, a guerra de sucessão ela não pode ser impedida, até que tenha um sucessor legítimo. Vimos isso aqui também, antes de mais nada é sempre bom falar, tá? Ó, spoiler, tá? Se você não leu o mangá, ou se você ainda não viu recapitulando, tá esperando o quê, né? Então aproveita e vai assistir, porque tem todos os capítulos aí do mangá narradinhos aqui dessa nova saga. Então se você não leu, vai um spoilerzão aqui. A gente viu isso com a morte da Katio, né? No caso, a Fugetsu e a Katio tentaram fugir aí da guerra de sucessão
e não tem como. Se for tentar fugir, provavelmente o destino é a morte. Então acho que essa pedra foi lançada e não tem como mais pará-la. Agora só vai acabar quando realmente restar apenas um príncipe e for coroado como o novo imperador de Kakin. Essa pergunta aqui foi enviada pelo Lucas Santos 9505. Qual você acha que tem o maior potencial, Gon ou Killua? Eu pessoalmente acho que o Killua adulto seria mais forte que o Gon adulto. Adulto quero dizer ambos hipoteticamente em seus respectivos auges. Gosto muito dos seus vídeos, foi o melhor canal que achei esse ano, só sucesso pra você. Muito obrigado, Lucas, pô, tamo junto demais, fico feliz que você goste bastante aqui do canal e do conteúdo aqui que eu venho fazendo sobre Hunter x Hunter, né? Pô, tamo junto demais, espero que possamos continuar crescendo sempre e sempre. Olha, essa pergunta é bastante complicada, eu vou tentar responder de uma maneira que meu gosto não influencie. O Killua, na minha concepção, ele é muito mais criativo que o Gon, é como eu vejo, eu acho o Gon bastante simplório. Porém, em um auge hipotético, na minha visão, o Gon vai se tornar mais forte fisicamente do que o Killua, é como eu vejo o Gon. E aí, no caso, acho que poder destrutivo. Talvez isso aqui eu admito que ter visto ele adulto tenha influenciado na minha opinião aqui. Talvez esteja influenciando, eu tô tentando não deixar isso influenciar, mas eu acredito que esteja assim, né? Porque, tipo, você vê o máximo de um aprimorador, sei lá, você... Logo vem na minha cabeça o quê? O Voguin, né? Um monstro gigante, muito forte. E o Gon foi num caminho meio parecido. Eu acho que seria por aí mesmo. É difícil responder isso aqui. Eu acho que o Gon, ele teve uma curva de desenvolvimento bastante interessante. Ele foi melhorando tanto que a gente vê que ele surpreende bastante o Killua no arco de Grid Island e em Quimera antes também, né, em Formigas Quimera. A gente vê que o Killua se surpreende, né, o Gon vai ficando cada vez mais atento e melhor também no uso do Nen. Em termos de evolução, segundo o próprio criador da obra, o Togashi, eles estão empatados, né, ali em Formigas Quimera, eles são basicamente empatados em níveis de pontos, segundo a visão do Togashi. Só que em um auge dos dois, e já vou logo falar, né, eu sei que eu já falei outras ocasiões aqui, que tanto o Leório quanto o Killua são meus protagonistas favoritos atualmente, mas eu tô tentando não deixar meu gosto influenciar nisso. Mas eu acho que o Killua, sim, seria ainda superior ao Gon. E eu falo isso de uma maneira geral, tá? Não é tipo assim, ele é melhor nisso, melhor naquilo, não. Acho que de forma geral. Tipo assim, um usuário de Nen de forma geral, eu acho que o Killua tende a ainda ser um pouquinho melhor do que o Gon. Não é muito melhor, na minha concepção, mas eu acho que ele ainda vai ser um pouquinho melhor. Então eu acho que o Killua, sim, eu concordo com você, acho que é o Killua mesmo. Essa pergunta aqui foi enviada pelo John Chaga. Eu fui ver um resumo de Hunter x Hunter recentemente e vi que tem uma personagem chamada Marionette no grupo de Pariston e Jin. Então minha dúvida seria, é possível máquinas terem Nen ou um contrato Nen? Ou aquela personagem é uma ciborgue metade humana e não um robô em si? Então é o seguinte, mano, aura, todos os seres vivos vão possuir, né? É a energia vital aí que move todos os seres vivos. Nen já é diferente, nem é você controlar essa aura, né, da maneira que você quer. Então você ter ali todo um estudo, todo um controle dessa energia vital. E aí nem todo mundo tem Nen. Logo, um robô não poderia alcançar isso, né? É um ser totalmente sintético, não tem como ele ter Nen. Já um ciborgue, sim, porque um ciborgue é parte humano, parte robô, então tá tudo certo, daria pra ter Nen. Porém, é possível fazer habilidades combinadas com o robô tranquilamente. Você poderia manipular um robô? Daria para você fazer uma habilidade de manipulação assim. Você poderia fazer também uma habilidade simbiótica. Você falou aí do grupo do Beyond Netero, né? No caso você falou do grupo do Jin, do Pariston, e tá tudo certo, beleza? Mas a gente tem um Golem, né? Então tem alguma coisa ali dentro daquele robô controlando ele que tem uma habilidade simbiótica ali. Então é isso, né? Se for um ciborgue, dá pra fazer. Se for um robô sozinho, se você usar um Nen de manipulação, beleza. Se você for utilizar ele, tipo um robô, né? Sei lá, controlado remotamente, não teria como, é mais ou menos por aí. E a Marionette, cara, complicado ali, de repente ela pode ser nessa ótica que você falou mesmo, pode ser um ciborgue, né, não sei. Cara, se aquilo ali for um robô, vai ser extremamente disruptivo, vai ser uma nova visão. Eu aposto que não teria como, tá? Um robô, puramente robô, ter Nen. Mas se tiver, vai ser um novo caminho aberto em Hunter x Hunter. Essa pergunta aqui foi enviada pelo Victor Lara 4405. Fala, mano, recentemente eu estava lendo o arco de Orc-Shin e percebi que Daozolene foi um cara bem azarado e injustiçado devido à natureza do seu trabalho.
Ele era um personagem que, até onde dava pra perceber, prezava pelos seus companheiros e ficou muito pistola de ter perdido 90% deles pro Genin Ryodan. Acha que foi um personagem mal aproveitado? E outra, se ele tivesse mandado o Kurapika para a primeira noite do leilão durante o primeiro ataque do Ryodan, o Kurapika iria de Vasco ou acha que daria pra ele tancar, já que é o protagonista? Abraços! Um abraço aí, Victor. Tamo junto, mano. Obrigado pela sua pergunta. Olha, cara, o Daozolene, eu tenho... é meio dividido, tá? Eu acho que a morte dele é justificada. Vou explicar isso aqui agora. Melhor, vamos por parte. O Daozolene, ele era uma barreira para o Kurapika, né? Porque o Kurapika queria chegar o mais próximo possível ali de um líder mafioso, no caso, o Light Nostrade, para ele poder alcançar os objetivos dele, né? No caso, recuperar os Olhos Escarlates. Então digamos aqui que o roteiro não seria benevolente com o Daozolene, ele ia ter que sumir de alguma maneira. Então a melhor maneira é o que, né? Você tem que matar esse personagem. Só que o que eu acho de desperdício do Daozolene é que ele poderia ter demonstrado um pouquinho mais, né? Por mais que os personagens morram, eu sempre gosto que eles mostrem habilidades NEM, porque isso vai aumentando o escopo para nossas ideias, o nosso entendimento da obra, isso é muito bom. Ele mostrou pouca coisa, né? Teve aquela habilidade lá com a espada dele e tudo mais, que eu vou falar dela aqui separadamente, mas antes disso, a gente tem um dado bem legal que o Light Nostrade fala que o Daozolene aguentava 10 tiros de pistola. E isso daqui é um detalhe muito interessante, cara. Porque eu já fiz vídeo pra vocês aqui falando de como armas de fogo são extremamente letais, obviamente, para seres humanos, mas também para usuários de NEM. Não é tão simples assim. E o cara desse que aguentava 10 tiros de pistola, pô, cara, é peculiar pra caramba. E aí, como eu falei pra vocês, ele utilizou ali aquela espada que tinha diversos símbolos, que é o que tudo indica, pelo menos na minha concepção, é escrita divina, né? Aumentou ali o potencial, o poder bruto daquela espada, mas o cara foi utilizar no Voguin e aí não deu em nada, né? Mas foi uma coisa interessante, pelo menos esses detalhes são legais sobre o Daozolene. A morte dele acho que tá tudo certo, mas ele poderia ter tido um pouquinho mais, né? Mais dele, seria legal. Sobre o Kurapika e de Vasco, bom, sabemos que ele é o protagonista, né? Então é sempre aquela máxima, não sei vocês aí quando vocês leem alguma coisa, vê um anime ou assistem um filme, vocês não ficam meio assim, tipo, ah, esse aí é o protagonista. Cara, se ele morrer, ele vai voltar, né? De alguma forma. Ele não vai morrer, você fica sempre com mais ou menos essas pré-determinações aí do futuro do personagem. Mas se utilizarmos a lógica e utilizarmos também tudo que a gente sabe aí do Kurapika, cara, a gente sabe que o Kurapika não aguenta tiros. Então, se ele passasse pela mesma situação do Totino, ele provavelmente iria morrer. Até mesmo porque a Double Machine Gun do Franklin dispara projéteis mais poderosos do que um tiro de uma arma normal. Então, no geral, se a gente trocasse de lugar, colocasse Kurapika ali no lugar do Totino, exatamente, né, sem alterar nenhum detalhe, só trocar de lugar, o Kurapika também morreria, assim como o Totino morreu. Essa pergunta que foi enviada pelo Corey Taylor, um manipulador puro nível Ultimate com anos dedicados a treinamento semelhante ao Netero. Teria como seu auge conseguir manipular pessoas usando agulhas livremente e forçá-las a usar seu próprio Hatsu? Se não, isso seria possível sendo um especialista? Eu acredito que não, porque isso daqui não está relacionado ao domínio de NEM, não está relacionado ao máximo da técnica alcançável, né? Um determinado personagem chegou ao ápice, não se trata disso. E sim, se trata de Hatsu, né? De condições da habilidade. Até o momento, a única habilidade que tem essa capacidade é a Amante Instantâneo da Vese, né? Mas também ela tem uma condição assim bem facinha de se alcançar. A Vese só tem que beijar a pessoa que ela quer manipular. Tá de brincadeira, né, galera? Extremamente difícil. Então, um requisito de ativação extremamente complicado, né, te dá um controle muito maior sobre esse alvo. Até o momento é só isso que a gente tem, né? Então eu acho que não tem a ver com o nível de proficiência, tá? Se é Ultimate, se é grande, se é excelente ou gênio, não tem nada a ver com isso não. Tem mais a ver com essa questão do NEM em si. Hunter responde finalizado, meus amigos. Eu espero de coração que vocês tenham gostado aí. E se vocês gostaram, pô, então deixa o likezão, ajuda demais aqui com o crescimento do canal para que esse vídeo chegue também a mais pessoas. Se você não está inscrito ou inscrita, já aproveita esse momento aí e já faz a boa também. Então, rapaziada, agora eu vou indo, mas eu espero no próximo vídeo encontrá-los aqui, é claro, no mundo dos caçadores. Tchau, gente.